Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão do risco que a democracia brasileira sofre nesses dias de não só forte mobilização do bolsonarismo, mas também de ameaças muito significativas que o presidente desferiu contra as instituições democráticas e contra atores democráticos importantes, em especial, como ficou claro no comício do 7 de setembro, nos dois comícios, foi um comício em dois atos, o primeiro em Brasília, o segundo em São Paulo. Nesses dois comícios, ele deixou muito claro que o seu inimigo preferencial agora é o Supremo Tribunal Federal e dentro do Supremo Tribunal Federal, preferencialmente ainda, dois ministros em particular. O Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do TSE, por conta de toda a disputa em torno da questão do voto impresso ou não voto impresso, e o ministro Alexandre de Moraes, que tem capitaneado no Supremo Tribunal Federal uma série de investigações que afetam diretamente o governo, seus apoiadores, inclusive, pode-se assim dizer, a sua família. Diante disso tudo, Bolsonaro tem elevado cada vez mais o tom das suas declarações e parece que a gente vai chegando a um impasse, a um caminho sem retorno, né? Enfim, para tentar pensar isso, se o caminho é sem retorno mesmo, a quanto estamos, eu convidei a professora Argelina Figueiredo. A professora Argelina Figueiredo é uma cientista política, professora do IESP, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela também foi professora da Unicamp, é professora aposentada de Ciência Política da Unicamp. Tem uma série de trabalhos muito importantes sobre as relações executivo-legislativo no Brasil, trabalhos que ela fez em parceria com o professor Fernando Limonge, são referências fundamentais para esse tema, e ela tem um trabalho muito importante, que é um livro dela, que resultou da sua tese de doutorado, sobre 1964, 1964, Democracia ou Reformas, Esse é o título do livro dela, que saiu pela editora Paz e Terra, Me lembro bem disso, até porque eu resenhei esse livro muitos anos atrás, é um livro fundamental para quem quer entender 64. E nesse trabalho, a professora Argelina mostra o seguinte, de maneira muito resumida aqui, vou dizer, até ela pode depois falar melhor disso do que eu. Ela mostra como sucessivas escolhas dos atores políticos relevantes foram estreitando o espaço para atitudes, para ações que não levassem ao desfecho que nós tivemos, o do golpe militar. Mas essas seguidas escolhas, da maneira como ocorreram, foram estreitando esse caminho e até que, de alguma maneira, se chegou até a situação que levou ao golpe. Esse é um cenário e talvez um modelo analítico muito interessante para a gente tentar pensar o que acontece agora. E aí eu começo, primeiro, claro, dando as boas-vindas à Argelina, e em segundo lugar, perguntando a ela, Argelina, por acaso, essa forma de agir dos diversos atores que ocorreu em 64, nós estaríamos vendo alguma coisa parecida hoje? Como é que você enxerga isso? Obrigado, bem-vindo. Obrigada eu, Cláudio, fico muito contente de estar aqui e sou uma admiradora do seu programa. Bem, eu acho, a maneira de eu me aproximar assim, de uma análise dos eventos continua sendo a mesma que eu fiz para 64, mas eu acho que tem diferenças fundamentais entre esses dois momentos, a atuação dos atores políticos, e eu vou falar, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente saber que hoje não temos uma radicalização política. Eu digo isso porque, normalmente, as pessoas falam em radicalização, polarização. A nossa situação hoje aqui no Brasil é de um presidente na extrema-direita, radical, e todo o espectro da esquerda, principalmente, se move para o centro. Não só hoje, como desde a eleição do Lula em 2002. Reconhecendo a correlação de forças dentro de um sistema capitalista, dentro de um sistema democrático, em que o apoio você amplia, se você não ampliar, você não vai ter votos necessários.
Então, eu acho muito importante ter isso em vista. Eu vou falar um pouquinho depois sobre os conflitos, quer dizer, a natureza dos conflitos que estavam envolvidos, né? Um outro ator-chave, e que eu acho que tem diferenças, que a gente deve considerar, são os militares, para um golpe. No caso, hoje, a maioria seria um golpe ou não, apoiando o Bolsonaro, né? Um golpe de Estado. Na verdade, eu vejo assim, uma diferença fundamental, é que no período de 46 a 64, os militares eles promoveram diversas intervenções na política. Só para dar um exemplo, da morte do Getúlio em 54 até a eleição de 56, os militares fizeram pressão e conseguiram, quer dizer, com essas pressões, eles tiraram 3 presidentes interinos depois do Getúlio. 2, exatamente, que eles apoiavam para interferir no processo eleitoral e, eventualmente, não aceitar resultados eleitorais e melar as eleições. E o terceiro foi o que é chamado golpe preventivo, né, de forças legalistas, e que, na verdade, que o objetivo era garantir a vitória do Juscelino, a vitória, não a posse, que estava ameaçada. De qualquer maneira, com objetivos diferentes, é uma grande intervenção dos militares e uma constante intervenção na política e apoiando ou não grupos políticos, por mais que a retórica e o golpe para garantir a posse do Juscelino tenha sido, enfim, favorável, mas ele contou com apoio militar para isso. Um ator que não é um ator político. Bem, depois disso, 61. Né? 61, os militares, os ministros militares que estavam do Jânio, do governo Jânio, quando o Jânio renunciou, eles fizeram um veto à posse do vice-presidente da República, que era o João Goulart. Bem, hoje também eu vejo uma situação um pouco diferente dos militares. Primeiro, eu acho que há 30 anos os militares têm se mantido afastados da política. Nesse período, eles conseguiram, de uma certa maneira, recuperar a imagem, uma imagem mais positiva na população, ganhar confiança e até ter uma das avaliações mais positivas das instituições brasileiras. Eu não sei até que ponto esses militares eles estão dispostos a apoiar uma aventura do Bolsonaro. É muito difícil e a gente sabe muito pouco como está a divisão de forças dentro das Forças Armadas. Né? A gente sabe pouco sobre isso. Sabemos que a influência de militares no governo aumentou muito, mas não sabemos se as Forças Armadas em si, ou na sua maioria, embarcaria nessa aventura. E assim, finalmente, hoje a gente tem uma situação que a principal fonte de instabilidade é o próprio presidente, o que não era no período Goulart. Quer dizer, o Goulart tinha uma carreira política e mesmo uma atuação política consistente desde o período que ele entrou na política. Ele já entrou com muito pouco tempo como ministro do Trabalho do Getúlio. Ele sempre foi filiado ao PTB, um partido trabalhista. No governo Juscelino, ele já foi eleito vice-presidente e atuou
muito nessa área, eu acho que de maneira até bem moderada, o que até gerou uma frase do Abelardo Jurema, que ele falou: o que faltou ao Jango foi um Jango na vice-presidência, porque o Juscelino teve e foi benéfico, né, para a estabilidade. Então, você quer dizer alguém que pudesse ser evitado, é isso? O que quisessem evitar? Que pudesse evitar conflitos. O que, na verdade, segundo interpretações, quer dizer, aumentou o que é chamado peleguismo, a relação mais próxima do governo, o fisiologismo, enfim. Mas o movimento sindical não ficou tolhido por causa disso, até pelo contrário, porque quer dizer, a política foi se tornando mais leniente com as restrições da lei trabalhista, né, do Código da CLT, em relação à atuação sindical. Ele teve uma vitória muito expressiva com a eleição do Jânio, e aí eu acho que a gente tem que notar, quer dizer, cabe lembrar que naquele período não era chapa presidencial, né? Presidente e vice. O vice concorria separadamente do presidente. E o Jango teve uma vitória muito expressiva, ele tinha bastante popularidade. O partido dele, o PTB, estava crescendo bastante, na verdade, pegando parte dos votos do PSD, e em 1962, a última eleição no regime democrático, o PTB fez cerca de 30% de cadeiras e acabou ficando com a mesmo percentual do PSD, que era o maior partido, e com mais cadeiras do que a UDN, que era o outro maior partido, 2 partidos conservadores, né? Então, você tem diferenças de como que os atores vão atuar, né, nessa situação. O Jango tinha um programa de governo. O Bolsonaro não tem um programa de governo. Ele tem um comportamento que a cada momento a gente vê tentativas, a todo momento ele está causando problemas, mas ele vem num caminho de ataque às instituições e no meu entender, está faltando muita ação das diversas instituições políticas, apesar de muita falação. Você tem muito repúdio, muitas notas, discursos inflamados, mas não tem muita ação. Então, isso eu estou dizendo assim, eu acho que, na verdade, desde 2014, as instituições democráticas no Brasil estão sofrendo ataques sérios de políticos, do judiciário, enfim, basicamente de políticos e judiciário que estão dentro, quer dizer, em diferentes momentos, podendo ser contestado com suas ações políticas. Ou, pelo menos, eu acho que no caso do STF, especificamente, muitas vezes uma visão consequencialista, em vez de uma visão que a justiça tem sobre fatos passados e não sobre efeitos de fatos. Quer dizer, você tem enfim, ai meu Deus, estou perdendo a palavra, mas enfim, você tem um arcabouço institucional
e que você tem que agir da forma que esse arcabouço está feito. A gente viu algumas ações do STF que se pautaram por isso, tirando ainda dentro do judiciário o Moro, um juiz específico. Então, isso hoje torna uma reação, eu acho que a reação tem aumentado, no caso do STF, mas de forma que, para mim, não responde à gravidade da situação. Porque os discursos que a gente ouviu nesse 7 de setembro, os 2 discursos do Bolsonaro, a rigor, eles não acrescentaram muita coisa do que ele já tinha falado. Tudo que ele falou ali, ele já tinha falado antes. Eu tenho a impressão que ele até já chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Não tenho certeza, mas... Então... Mas já tinha xingado o Barroso de qualquer maneira, né? De idiota, imbecil. De qualquer maneira, isso, exatamente. Já tinha xingado. O que eu acho que houve de diferente é que ele tentou dar uma demonstração de força, o Bolsonaro e os grupos ligados a ele no governo, ele tentou dar uma demonstração de força. Eu não acho que seja exatamente no caminho de um golpe ou no início de um golpe. A demonstração de força que ele deu, para mim, não foi tão grande assim, nem como ele esperava, porque ela não foi suficiente para amedrontar do jeito que ele queria. Ele amedrontou, o objetivo que eu penso que ele amedrontar é ir empurrando com a barriga até as eleições e lá sim ele mela, ou pelo menos procura melar. Mas eu não sei se a gente pode deixar chegar lá. Então, eu sempre tive muita Desculpa, cautela. Se a gente pode ou se a gente vai? Não, se a gente pode por enquanto. Uhum. Eu acho que depende, se a gente vai chegar, eu acho que depende das ações concretas que as instituições vão fazer agora. Quando eu coloco instituições, eu ponho de um lado o Supremo e do outro lado o Congresso. Sendo que o Supremo já tem várias ações que, ano passado, depois daquela bendita reunião, eu achei que o Alexandre de Moraes estava fazendo tudo depressa, como ele está apressado, mas só está apressado aquela hora, já acabou. Ano que vem, hoje, é um ano depois e não chegou a nada. Não chegou a uma conclusão. A outra coisa é o Congresso. Eu até escrevi com o Fernando no artigo ano passado que nenhum presidente da Câmara vai colocar um impeachment para ser derrotado. Aqui a gente tem bastante centralização. Lá nos Estados Unidos pode acontecer isso, como aconteceu com Trump, que ele tinha maioria no Senado. Aqui a gente tem bastante centralização do poder decisório dentro do Congresso para que o presidente da Câmara possa saber exatamente. Hoje a situação está um pouco mais difícil. Essas condições, eu acho que o Rodrigo Maia tinha razão, elas não estavam dadas lá. Era um período de compra ou de aluguel do Centrão, e não tinha como. Hoje, eu acho que essa tentativa de amedrontar, que não foi tão bem sucedida assim, ela pode ter sido um tiro no pé, no sentido de que eu acho que está começando a provocar reação nos partidos. Mas eu também acho que ainda são muito tímidas. Quer dizer, o presidente do PSDB falou em impeachment, mas depois já falou que está na oposição, mas ainda vai ter. Mas isso aí faz parte da política. É você ir construindo
Os dois que têm, um que tem a chave da gaveta, o outro que tem do cofre, deram declarações assim, anódinas, não tem nada a ver. Então, eu acho que a situação continua confusa, sem a gente saber. Os militares ficaram lá quietinhos e até as polícias não aconteceu nenhum problema, né? Assim, tanto no Rio de Janeiro, o governador é bolsonarista, como em São Paulo, que ele é oposição, a polícia obedeceu, né? Quer dizer, foi para a rua, policiou, fez o que tinha que fazer. E, enfim, agora, eu acho que se não, aí é que eu digo, o Bolsonaro, me parece que ele tem que ser parado agora. Tem que ser parado agora. Parado. Ele não tem mais condições. Eu acho que foi muito protelado, assim como a gente não acreditava na eleição dele, inclusive nós, os cientistas políticos, mas que algumas pessoas, óbvio, a gente viu com muita preocupação, mas os que apoiaram ele por escolha, por antipetismo ou por coincidência de pensamento, e alguns na Câmara, por exemplo, eu acho que era o caso do Rodrigo Maia, ele foi em frente, ele protagonizou a reforma da Previdência, porque ele era a favor. Então, ali no Congresso, na Câmara principalmente, você teve um misto de coincidência de política econômica, uma política mais liberal, menos Estado, etc., e compra de uma outra parte, né? que o apoio está condicionado a isso. No caso do Centrão, eu acredito que eles vão ainda, vai depender um pouco desse processo orçamentário agora, entendeu? A tramitação do orçamento, porque eu acho que essa emenda, esse orçamento secreto, essa emenda de relator, isso aí vai sumir no meio de enfim, de ver o que vai entrar e o que vai sair. Né? Quais vão ser as despesas de recursos. Então, eu acredito que eles não vão poder contar muito com isso, não. Porque isso é um desestímulo, um desincentivo a continuar no apoio. Enfim, então, resumindo, eu acho que as estratégias dos diferentes atores políticos, as estratégias que eles têm, quer dizer, os cálculos que têm que ser feitos, são bem diferentes assim, dos cálculos dos políticos no período anterior a 64. Mesmo porque eu acho que de 61, quando as forças reformistas conseguiram barrar um golpe por um movimento chamado Movimento da Legalidade, mesmo que a influência dos militares tivesse gerado a mudança de regime, quer dizer, mesmo que eles tivessem que fazer uma certo acerto ali com relação a uma perda de poder do Jango, em 61 aconteceu isso. Quer dizer, os militares intervieram, eles queriam barrar e eles não conseguiram. E por forças que eram reformistas, que incluíam de esquerda, etc., lideradas pelo Brizola, né, que era governador na época. Na campanha da legalidade, né? Na cadeia da legalidade e na campanha da legalidade. Que
que ele conseguiu um apoio muito grande de grupos sociais da população, de grupos, enfim, conseguiu um apoio da sociedade. E até 64, quando a coisa virou ao contrário, porque em 64, hoje a gente, isso é uma coisa interessante, hoje a gente fala que o Bolsonaro roubou nossos símbolos nacionais e agora até o 7 de setembro, né? Mas quando no golpe de 64, a bandeira, os militares também pegaram a bandeira da legalidade. E essa radicalização, tanto dos partidos, à direita e à esquerda, quanto aí já só em março, quando o Jango desistiu de qualquer política centrista que pudesse conciliar interesses, qualquer acordo, e foram aumentando as desconfianças sobre a atitude dele, né, que era criticado pela esquerda por ser reformista, por ser pouco reformista, pela direita por ser muito. Mas ele só radicalizou em 64, no discurso de 13 de março. Agora, a organização do golpe estava sendo feita, tanto pelos militares como pelos empresários. Mas isso ajudou, mas não foi o que levou ao golpe, não foi essa ação corporal, e muito menos, quer dizer, não foi essa união militar empresarial que determinou tudo, entendeu? Quer dizer, teve muito mais. Nesse processo de 61 a 64, ele é muito mais nuançado, ele é muito mais complexo do que você achar que você tem um militar que intervém e ele vai intervir como quiser, e que você tem um grupo de empresários que também se organiza muito, tem dinheiro, etc., e vai fazer valer a opinião dele, assim como a questão dos Estados Unidos. Mas acho que o meu argumento maior é assim, você tinha as condições institucionais, políticas e econômicas e de intervenção externa. O Brasil estava em Guerra Fria, tinha uma grande importância. Você tinha as duas coisas em 61 e 64. E em 61 você consegue barrar um golpe, em 64 esse golpe é dado. Então tem um processo nesse meio e é importante ser observado. E eu acho que a gente está numa situação que, se a gente não parar o Bolsonaro, eu agora penso, porque se não tiver um basta agora, ele vai continuar, e ele não atrapalha só a estabilidade, quer dizer, não é só econômica, não vê os problemas da população, ele estraga políticas. Políticas públicas, inclusive de saúde, no momento de pandemia. Então, a ação dele não é só assim, a previsão de golpe, é o que ele está fazendo no governo. Então, eu espero que as diversas forças políticas e instituições partam para uma ação, porque já tem bastante. Enfim, eu fiquei muito impressionada do dia que eu vi uma nota do Lauro Jardim que dizia o seguinte: a avaliação no TSE no TSE é de que já tem condições técnicas de caçar a chapa. Bolsonaro, Mourão. Aí
eu acho que ele que acrescentou, mas faltam as condições políticas. Se tem uma regra, uma lei, por que um judiciário vai pensar nas condições políticas? Não tem que pensar. Quer dizer, a gente até tem, você sabe, como cientista político, a gente não pode dizer que não tem que pensar. Mas tem uma hora que você tem que pensar que as consequências são muito piores se você deixar a coisa correr como está, né? E nesse sentido eu não estou vendo, ainda estou achando muito tímida as reações. Elas são potenciais. Aí, nesse sentido, ele pode ter dado tiro no pé. Ele vai aumentar as reações contra ele sem conseguir ampliar um mínimo apoio que ele tem. Seja na base dele, que eu acho que é, como ele diz, inampliável. Acho que não tem mais do que o que ele já tem, que o cercadinho ali. Você quer dizer na base social, né? Base social dele. Uhum. Porque o Kassab fala que na Câmara ele tem os 220 votos, que é o que ele teve para o voto impresso. Ele tem, eu acho que isso é suficiente para barrar um processo de impeachment. Por isso que precisa de uma ação mais articulada e mais forte dos partidos que já se manifestaram contra o comportamento dele, a atuação dele nesse 7 de setembro, para a gente não falar de todo o resto. E esses partidos são partidos relativamente grandes, né? São partidos médios, né? Da PMDB, tirando a oposição. Tem uns 5 partidos de centro-direita. Então, agora não estou lembrando quais. Mas o PSDB, MDB, Solidariedade, eu acho, enfim, fora os partidos de oposição. Então, eu acho que eles têm condições de minar um pouco essa base de 200. É mais fácil eles conseguirem adeptos ali do que o Bolsonaro ampliar, mesmo no Congresso. Eu acho que a situação dele está assim. Então, por isso que eu não acho que é impossível um impeachment hoje. Como eu tinha argumentado ano passado, que não tinha condições. E ainda mais no processo que ainda tinha, enfim, toda a conjuntura. Mas, então, a gente está numa encalacrada. Numa encalacrada mesmo. Agora, uma coisa interessante, você mencionou eu lembro dessa nota do Lauro Jardim, que é recente, né? Não faz muito tempo mesmo que ela saiu. Talvez, aí quando você mencionou isso, eu pensei numa coisa aqui, né? Talvez no caso da Dilma, sobrassem condições políticas, mesmo faltando condições jurídicas, né? Tanto que eu às vezes quando tem aquela discussão, foi golpe, foi impeachment, eu digo, olha, foi um impeachment às avessas, né? Primeiro se decidiu que precisava ter o impeachment, depois foi em busca de um motivo para ele, e aí se encontraram as pedaladas. Que perto disso tudo que o Bolsonaro faz não é absolutamente nada, né? É irrelevante, né? Ou seja, ameaçar dar golpe de Estado parece que virou algo menos grave do que uma violação das normas orçamentárias, né? Que no fim das contas... Que todo mundo fazia, né? Todos os governadores faziam, outros presidentes. Você pode até dizer, mas foi numa magnitude, mas mesmo assim, não se compara a isso que tem sido feito, mas... Parece que ele tem com ele, hoje o Bolsonaro, pelo menos, enfim, esses 220 votos realmente dificultam que o impeachment avance, e até vindo de lugares que a gente poderia imaginar que em outras épocas não viriam. Estou pensando particularmente do PSDB, né? Que é um partido que surge na Constituinte como partido de centro-esquerda, várias das suas lideranças muito envolvidas no processo de redemocratização, e hoje o partido não consegue definir se vai ou não pediu o impeachment do Bolsonaro e só agora diz que resolve ir para a oposição. Quer dizer, com quase 3 anos de governo. Completos, né? 3 anos completos. Então, é uma situação muito esquisita, né? Não, é uma situação... É engraçado, porque se você pensar,
é incompreensível, porque se você pensar assim, apesar do aumento do custo de vida, da inflação, enfim, de tudo, da aumento, pobreza, tudo que tem, você não... A questão da desigualdade, nada entra na agenda. A única coisa que aparece é mudar o Bolsa Família para mudar de nome por objetivos eleitorais. É a única. Enquanto em 64 você tinha um conflito redistributivo. E o governo tinha agenda, de fato, né? Lógico, tinha agenda. E tinha um componente que era o seguinte, quando eu falo que houve uma radicalização da esquerda, e houve. Eu acho que isso é um fato. Mas, naquela época, a opção, quer dizer, devido à regra da Guerra Fria, a opção socialista estava presente. Então, não era uma radicalização sem rumo, sem aonde chegar, sem o que fazer. Você tinha uma alternativa política, ideológica, então, que fazia com que os indivíduos, os atores políticos, se envolvessem nesse sentido. Hoje, quer dizer, nem o problema da coisa dos costumes entra mais. A única coisa que entra na pauta do Bolsonaro é armamento. De fato, você vê que é uma pessoa que, na verdade, como ele mostrou toda a vida política dele, no impeachment da Dilma e depois no próprio governo, um cara totalmente autoritário. Que tem dois objetivos: ter um poder absoluto e poder proteger os filhos das maracutaias que fazem, né? Da corrupção que eles fazem. Então, é muito difícil de você... Enfim, eu não consigo entender uma certa condescendência, estou falando esse ponto, porque em algum momento eu também achava, cheguei a achar, mas o Mourão vai ser magro mesmo, não sei o quê, mas nada é pior que o Bolsonaro. No negócio de caçar a chapa, eu até preparei. Pelas características individuais dele, né, como liderança política. E eu não acho, isso é achismo mesmo, eu não acho que o Mourão não tem tempo para fazer uma... Enfim, eu nunca fui daquelas ardorosas proponentes de um impeachment já, não sei o quê. Não acho que o povo na rua é o fundamental, isso aí discordo da literatura. Primeiro é o Congresso. E isso, no Collor, ficou claro. No fundo, é o Congresso que põe o povo na rua. No Collor, foi depois da CPI que o povo começou a ir para a rua. E nas diretas havia uma proposta de emenda constitucional, né? Emenda do Dante de Oliveira. Exatamente. Que puxou os movimentos. Então, hoje, tanta... Enfim, tanta coisa... as pessoas... Eu não sei, até eu te pergunto isso. A importância do Lira, eu acho que essa questão do acesso a recursos é muito importante, mas uma hora ela vai ter que ser pesada em relação ao que vai significar um apoio parlamentar em termos eleitorais para esses deputados e para o Lira principalmente, porque o Bolsonaro ele vai continuar na dele. Enquanto ele não vir a possibilidade dele sair empichado ou preso, né? Empichado ele sai preso, seria ótimo, seria assim, né? Ele não vai parar, né? Então eu me estranho um pouco
enfim. Letargia, complacência, como é que você enxerga? Complacência, eu acho que é uma complacência. E tem muito dessa visão, e que eu acho que ele conseguiu ir amedrontando, as pessoas dizerem, eu não sei o que ele faz. Ele tem a milícia, ele tem apoio nas PMs, pois é, ele tem apoio nas PMs. Talvez o episódio do dia 7 de setembro, né, que mostrou que, enfim, as PMs acabaram não saindo do controle, possa até tranquilizar muita gente em relação a isso. Ou seja, ele não tem as PMs como muito se temia que tivesse ou como alardeava que teria, né? Exatamente. Esse ponto, quando eu falei ele deu um tiro no pé, ele mostrou menos força do que ele queria ter mostrado. E eu acho que ele mostrou menos força porque ele não conseguiu. Ele não ia apaziguar. Pelo contrário. Enfim, aquela invasão que teve no dia 6, e que eu vi em algum jornal, a polícia não parou. Mas não parou porque estava com um caminhão entrando numa coisa, não dava para parar. Mas depois eles ficaram quietos lá. Se vê que não teve um incidente sequer. Era só aquele público fiel, completamente fanático, virado parecendo para receber Jesus lá no Bolsonaro, e o restante não apareceu. Não apareceram muito nem os deputados mais radicais, bolsonaristas, não apareceram também. Podiam ter, enfim, podiam ter se feito presentes com alguma, na frente de alguma câmera, enfim. Então, eu acho que ele mostrou menos poder do que ele tinha. Isso aí está uma controvérsia, né? Algumas pessoas acham que foi muita gente, mas para quem está dizendo que ia 2 milhões, foram 200 mil. Eu acho que tem... eu escrevi um texto que saiu na Carta Capital que eu até faço uma brincadeira. Parece aquela história de manifestação depois que ela acontece, né? Que vem os organizadores e dizem, olha, tinha 1 milhão de pessoas. Aí a Polícia Militar fala... o Datafolha fala, olha, não, tinha 100 mil. E a Polícia Militar diz, olha, tinha só 10 mil. Ou seja, você vai subestimando. De alguma forma, eles talvez tenham superestimado tanto, ou tenham alardeado que iria tanta gente, que acabou realmente indo menos, mas talvez, vamos dizer, o número realista era desse que eu nem acho que foi pouca gente. Agora, no caso da Paulista e mesmo de Brasília, né, não foi exatamente um comparecimento orgânico das pessoas, não é a população da Grande São Paulo, né, da região metropolitana, que acorreu a Paulista, né, no máximo gente aí do litoral. Veio gente até do Mato Grosso do Sul, do interior de Minas, do Rio Grande do Sul, chegou gente tudo quanto era lugar em São Paulo. Né? E aí, claro, encheu a Paulista, mas ela enche tanto quanto, mesmo com gente só da região, a depender do movimento, né? Com certeza não. Eu também não acho que foi desprezível o número de pessoas que foram para a rua. Aqui em casa mesmo, raramente hoje passaram muitos carros. Eu que nunca tive oportunidade, eu moro aqui na Lagoa. Passou até a polícia aí agora, né? Passou. Aqui passa sempre também. Mas eu tive prazer, sempre que tem panelaço, eu nunca pude bater panela aqui, porque não tem ninguém, a lagoa em frente, e os moradores não batem panela, ou pelo menos não batiam. Aí, dessa vez, 11 horas, tinha algumas coisas de bater panela, eu ouvi umas batidinhas. Aí eu fui para a janela bater panela, mas eu tinha pelo menos público, porque estava passando muito carro, muito bolsonarista, então pelo menos eu pude me manifestar um pouquinho. E contra eles, né? E contra eles, pois é. Agora, uma coisa, Angelina, que você mencionou é que lá em 64 tinha uma preocupação de setores importantes dos militares com a questão da legalidade, né? Tem toda aquela discussão, né, dos legalistas e não legalistas, Isso. Que os legalistas foram puxados na última hora diante da indisciplina nas Forças Armadas, do que teria sido
o general Muricy, né, no documentário lá do Sylvia Tendler, né, ele até diz que aquele comício, né, do dia 13 de março teria sido um tapa na cara, e aí puxou os últimos legalistas para o lado do golpe. Agora, é interessante que, enfim, tanto tinham essa preocupação, pelo menos formal, com a legalidade, que vieram depois apresentar um ato institucional número 1, que começava dizendo: a função disso aqui, né, dessa norma, é dar contornos legais à revolução, né, como eles gostavam de chamar. E o Bolsonaro, enfim, sem toda essa sofisticação, o AI-1 certamente foi feito por alguém que tinha lido claramente o Carl Schmitt, né? Ali eu acho que ele fala o tempo inteiro da Constituição, das 4 linhas da Constituição, que o ministro age fora da legalidade. Parece que mesmo com toda a sua maluquice, tem aí uma tentativa, né, de recorrer a um argumento com base na legalidade. Você percebe alguma semelhança entre esses dois cenários também ou não? Sim. Na verdade, eu tenho uma estimativa, eu estava lendo alguma coisa, eu tinha uma estimativa do Stepan, que 80% dos militares em 64 eram legalistas. Eu acho que tem, mas de uma forma, assim, certamente, eu me lembro do meu livro, eu falei, os militares roubaram a bandeira da legalidade. Eles não fizeram como o Bolsonaro, uma pessoa assim tão ignorante, incompetente, principalmente em coisas relacionadas à instituição, que ele não sabe nem o que é e o que não é. Aqueles militares sabiam, eles tinham o Jango, quando ele foi para o comício de 13 de março, ele falou para a mulher dele, eu estou indo, ele falou, eu vou correr todos os riscos, mas o que pode me acontecer, o máximo que pode acontecer é ser deposto. E, coitado, não foi o máximo que aconteceu, ele foi exilado e até para ser enterrado foi difícil, né? Então, o negócio... Agora, ele sabia que ele estava fazendo ele estava tendo uma ação que ia causar um risco ao mandato dele. Eu vejo aquilo do ponto de vista assim, de um presidente, eu nem achei que era uma coisa... ele tinha meio que jogado a toalha, entendeu? Ele não conseguiu, ele era uma pessoa moderada. Ele não era uma pessoa... E ele não conseguiu... Extremista. Radical. Ele não conseguiu, com a moderação dele, achar uma posição central, né? E implementar qualquer... Porque a reforma agrária, o projeto de reforma agrária que o Jango tinha, era um projeto que era aceitável, daria para ser costurado. Mas o projeto do PTB era um projeto que eu até falo, não sei se eu falei isso no livro, mas não, já falei depois. Esse é um projeto que não seria aprovado em nenhum congresso do mundo, nenhum legislativo. Porque era um projeto que não só incidia sobre os terrenos, as terras agrícolas, mas também sobre terras urbanas. Eles incluíram no projeto a reforma urbana e não entravam num acordo sobre, por exemplo, pagar com títulos da dívida pública ou pagar em dinheiro, que era a questão dos proprietários rurais, que eu não estou dizendo que era razoável, mas eu estou dizendo que um projeto, na verdade, se você for ver assim, na história dos países, reforma agrária efetiva só foi feita por meio de guerra ou então por ocupação, algum tipo de ocupação.
É muito difícil. Guerra, você está pensando numa guerra civil como a Revolução Mexicana, por exemplo. Guerra civil, isso. Guerra civil. Porque é muito difícil. Agora, é interessante porque você sabe um mecanismo institucional que impedia o Jango de colocar o projeto dele para ser votado é porque exigia emenda constitucional, e emenda constitucional só podia ser introduzida pelo Legislativo, que, aliás, eu acho que é uma coisa assim, está de acordo com a doutrina. A Constituição é feita pelo Legislativo. E os militares mudaram isso, e os governos atuais, a Constituição de 88 manteve. Os governos atuais, nos governos atuais, os presidentes podem mandar emenda constitucional, o que facilita muito, porque o presidente consegue agrupar, negociar antes de mandar. E o PTB mandou a dele. O Jango não foi o projeto do Jango. E o projeto foi rejeitado, obviamente, como se esperava. Então, não tinha um meio termo. E eu falo isso quando o pessoal aqui quer diminuir partido, fala, bom, tem que tomar cuidado, porque 3 sem centro, a situação é muito pior. Então, que isso, na verdade, é a teoria do eleitor mediano, né? Porque radicaliza, né? Radicaliza. E não tem área de acordo. É difícil de acordo, não tem área de acordo. E foi essa a situação naquele período, porque os próprios partidos, quer dizer, na verdade, se você tomar o DN e PSD, eles eram majoritários, mas eles tinham alas diferentes, não teve uma fragmentação interna nos partidos, né? E aí ficou a radicalização. Agora, então, você mencionou, né, a questão do vice há um tempo atrás, falando do Jango, né, que o azar do Jango é que não tinha um outro Jango. Foi interessante essa observação. E uma coisa que muito tem se discutido agora é que é difícil fazer um impeachment sem um acordo com o vice antes, né? E o Mourão, enfim, até onde parece agora, ele também não se posicionou para receber esse passe, né, para poder efetivamente, digamos, estar no lugar certo e sinalizar para os atores que ele seria um eventual substituto, né? Tudo bem que também não dá para sair batendo boom por aí, né, muito alarde, mas ele dá o tempo inteiro declarações muito mais no sentido de que ele, apesar de tudo, é da turma do Bolsonaro e, portanto, não teria nenhum incentivo, né, para seu afastamento. Não sei se pelo vínculo que ele tem com os militares e a popularidade que o próprio Bolsonaro tem entre os militares, isso pode ser uma razão, mas o fato é, a gente não tem um vice que está sinalizando que, olha, se precisarem de mim, eu estou a postos, né? Isso não complica muito o cenário? Não, lógico que complica, mas eu tenho uma retificação. Nesse artigo meu e do Fernando, a gente já falava isso. Se o Congresso não tiver acordo com o próximo presidente, não vai ter impeachment, porque isso é uma das condições, porque o Legislativo não vai embarcar numa canoa que ele não sabe onde vai dar, né? Mas o Mourão, e no caso do Temer, foi bem fácil, né? Porque o Temer praticamente se ofereceu, né? Na verdade, ele traiu como presidente da República. Eu acho que o Mourão tem um lado aí que ele não quer se prestar a uma coisa dessa, mas eu acho que ele tem algumas sutilezas e quer se manter meio em cima do muro para não ter uma... Porque também esses acordos têm que ser feitos meio a portas fechadas, né? Não dá para ser... no caso, por exemplo, do Itamar, Itamar era uma pessoa que era de fácil acesso ao Congresso, tudo bem, estava tudo tranquilo. Tinha sido senador, né? Ali não tinha problema nenhum. Mas com o Mourão, o fato dele ser militar, ele não ter esse trânsito
fica mais difícil de fazer esse compromisso, entendeu? Ele não é um cara, eu acho que não é um cara que assim, faz negociações políticas, ou talvez até por uma coisa militar, um ethos militar aí que o impeça de fazer isso e de se colocar à disposição. Mas eu acho que ele tem tendo algumas coisas. Por exemplo, essa presidência que ele está exercendo naquele coisa da Amazônia, eu acho que é um passo que ele está dando, que é totalmente contra a política do Bolsonaro, era do Salles, mas acho que ele tenta não mostrar muito, mas eu acho que algumas sutilezas, algumas coisas que fazem com que o Bolsonaro fique danado da vida com ele, com declarações dele, que ele se afasta um pouco. O fato do Bolsonaro estar realmente implicado com ele, né? Então, eu acho que ele está meio se fazendo aí de... Agora, Cláudio, eu acho que um grande problema do negócio do Bolsonaro é que agora as pessoas estão vendo, principalmente o tal mercado, está vendo que não pode confiar no Bolsonaro. E outro dia até uma coisa interessante, oh, meu Deus do céu, agora eu esqueci. Demoraram um bocadinho, né? O pessoal do mercado demorou um tanto quanto, né? Demorou. Para perceber que o Bolsonaro não era exatamente quem lhes entregaria estabilidade econômica, condições para reformas estruturais e tudo isso, né? E que o Paulo Guedes também não era nenhuma Brastemp, né? Para a gente usar uma imagem. Não era nenhum Poço Ipiranga. Também não. Ele, na verdade, é uma propaganda negativa para o Poço Ipiranga. Tanto que o Poço Ipiranga, brincadeiras à parte, acabou com aquele comercial, né? Aquele do Poço Ipiranga. Desde o começo do governo Bolsonaro não houve mais essa propaganda. Não houve mais, pois é. Acho que eles querem evitar a associação. Mas meu Deus, aquele jornalista econômico que fala na Globo News, o Sardenberg? Sardenberg falou outro dia, terminando um artigo, ele falou assim, ele escreveu o seguinte, ele falou, pois é, o mercado tá vendo que não dá com o Bolsonaro. Tiraram o Lula para botar o Bolsonaro, agora só falta tirar o Bolsonaro para colocar o Lula. Mas o Lula dava estabilidade, né? Pois é. Acho que isso eles não quiseram perceber. Eu me lembro que eu fui, numa certa ocasião, antes, né, em 2017 ainda, né, num evento na Faria Lima, né, um evento em que tinha ali outros cientistas políticos, tinha um pessoal dessas consultorias, acho que estava até a Márcia Cavalari do Ibope também nessa conversa, e um monte de Faria Limer ali do pessoal do mercado financeiro na plateia. E eu, num dado momento, né, eles fizeram uma enquete com os presentes e o Bolsonaro já aparecia com uma intenção de voto grande entre esses aí. Né? Acho que um pouco atrás do Alckmin ainda, mas aparecia. E eu, quando fui falar, até disse para ele, olha, se vocês estão felizes com o que está acontecendo na Venezuela, então votem mesmo no Bolsonaro, porque provavelmente vocês vão ter algo muito parecido por aqui. E teve gente que olhou para mim e riu com escárnio, né? Falei, que esse cara tá falando um negócio desse? Enfim, eu acho que, de alguma maneira, eles realmente elegeram Chaves, né? Eu, na verdade, quando vem algum bolsonarista arrependido falar comigo, falar mal do Bolsonaro, eu falei, gente, mas a única coisa que o Bolsonaro fez foi não mentir quem ele era. Todo mundo votou e sabia quem ele era. Eu tinha dado muitas mostras do que ele era. Então, não dá para dizer que não sabia. Né? E agora, uma coisa que eu acho que tem ali nos militares, ainda tem um negócio que perpassa, não sei em que medida é forte, é um certo antipetismo, antilulismo, né? E que se acentuou ainda, que tem a ver com a corrupção, e se acentuou com o negócio da Comissão da Verdade, que eu acho que eles ficaram muito... porque essa recuperação de imagem, não sei o quê, com a Comissão da Verdade, rateado, né?
Agora, é engraçado, eles nunca se incomodaram muito com a corrupção do Maluf, ou mesmo coisas que a gente está vendo agora no Ministério da Saúde, né? Não, pois é. Não. E, na verdade, essa coisa de dizer que militar é honesto é um mito, né? Esse é mito. Porque eu me lembro, a gente falava da imprensa, né? Hoje a imprensa é contra Bolsonaro e tal. E em 64 você tinha o oposto, né? Mesmo o Correio da Manhã, que era um jornal mais de centro, foi ele que pôs o basta, né? Em 64. E aí, mais o... Peraí que eu ia falar. E uma das coisas que o Estadão batia muito, o Estadão era talvez o mais militante contra o governo do Jango, era que tinha corrupção. Uma das coisas, tanto que na cassação eles caçaram muita gente por corrupção também. Que Marcos tem... Você conhece o livro do Marcos sobre cassações políticas, né? Sobre cassações? Não, esse eu não conheço. Não. O Marcos tem um livro que, na verdade, foi a tese de mestrado dele sobre cassações políticas. Ele levantou todas as cassações, alegações, etc. E eu fiz um sobre intervenções nos sindicatos, que eu também fui para o Diário Oficial para saber todos os sindicatos, aí depois para saber também quais os sindicatos que foram, características dos sindicatos que sofreram intervenção, enfim. E tinha muita cassação por corrupção. E aí, mais ou menos em 84, final de 83, eu sei que eu já tinha me mudado para São Paulo e estava lendo no Estadão, um editorial do Estadão que dizia o seguinte, que a corrupção que tinha naquele momento nos governos militares que eles tinham descoberto, sei lá, que perto da corrupção dos militares, a corrupção no governo Jango era zero. Falava assim, eu estou até procurando eu vou qualquer hora dessa fazer uma pesquisa no Estadão, assim, para ver se eu acho isso. O Estadão talvez tenha alguns dos editoriais com mais tendência a arrependimento posterior, né, da história do jornalismo, né? Porque além de apoiar o golpe de 64, depois foram censurados, né, durante tanto tempo na ditadura, essa história da corrupção, né, a história da escolha difícil, que eles mencionaram também no editorial em 2018, a coisa está complicada. Pois é. Peraí, eu ia falar um negócio sobre isso. Da corrupção do Jango e acho que do posicionamento dos militares, né, em relação a essa questão da corrupção. Que tinha muito a ver com o denismo também, né? Não, com certeza. Pois é. A mesma coisa. Agora, outra coisa que eu esqueci de falar, que naquele período, a direita interpelava muito os militares, quer dizer, demandava, as vivandeiras, né? Procurava. E era o DN, era uma associação bem estreita entre os dois, né? Eu acho que... Não se preocupa, eu dou uma pausa e depois a gente emenda aqui. Quer tentar lembrar do que era que você ia... Assim... Então, peraí, retomou agora. Não, o fato de que muitos dos atores naquele momento, de 64, bem março, primeiro, eles não viam o golpe tão rápido. Segundo, eles não achavam que a permanência dos militares ia ser grande. Então, você mencionou alguém que não estava esperando alguma coisa, mas, por exemplo, Lacerda nunca poderia esperar ser caçado. Juscelino, muito menos. Então, Adhemar, né? Adhemar de Barros. Mas o Lacerda, principalmente, que era um golpista mor, em termos dentre os políticos, e que chamava os militares o tempo inteiro. Então, essa associação entre os dois grupos era tão estreita, o DN militares,
que é como se eles não esperassem que os militares fossem se tornar independentes, assim, num certo sentido, né? E eu tenho a impressão que nem os militares esperavam que eles fossem ficar 20 anos. E isso é muito estranho, porque naquele momento em que eu mesma estava fazendo um trabalho que eu tentava ver ações, esperando reações e cálculos políticos de longo prazo, de médio prazo, eu acho que tudo isso afetou o desenrolar da coisa. Por exemplo, o Lacerda queria um golpe porque ele achava que o Jango ia dar um golpe e ele ia ficar sem a presidência. O Juscelino e o Lacerda eram candidatos a presidente. Para 65, assim, né? Para 65. Então, a última coisa que eles iam querer era uma interrupção prolongada. Eu acho que todos estavam pensando assim, vai ser uma intervenção cirúrgica. Então, tira aqui e depois nós vamos embora. E não foi o que aconteceu, né? Mas naquele momento, assim, o Jair Danta Ribeiro, que era o ministro da Guerra, ele estava, parece que, pelo que eu me lembro, ele estava internado, mas já tinha melhorado. Mas naquela confusão de 30 de março, 31 de março, ele preferiu ficar no hospital, porque ele não estava disposto a fazer ir contra o Jango, e nem a favor. Ele era o ministro da Guerra do Jango. Eu tenho a impressão que ele era compadre do Jango. Ele era muito próximo, pessoalmente, do Jango. Gaúcho também, provavelmente. Gaúcho também. Aí, quem foi? O Juscelino foi falar com o Jango, assim como o Cruel, no dia 30 para 31, larga os trabalhadores, se desvencilha dos sindicatos, que ainda você vai salvar seu mandato. Então, tanto o Juscelino quanto o Cruel, que esperou o Jango dar essa decisão para aderir às tropas do golpe, as tropas que já tinham começado. A própria saída de Minas, do Mourão, não é? Não foi o Mourão que saiu de Minas? O outro Mourão, né? O Olímpio Mourão. O outro Mourão. Foi uma coisa que não estava planejada. Ele antecipou, né? Então, é muito engraçado de você ver. Engraçado não, né? Curioso, triste, né? Curioso, porque de você ver como que as coisas tomam um rumo que muitos dos atores não estavam prevendo, eles não estavam calculando. E por pequenas decisões ali, já em horas decisivas, a coisa pode mudar muito de direção, né? Agora, o Jango tinha uma consistência. Ele não aceitou entrar no Brasil de qualquer maneira. Ele dizia que não queria provocar uma guerra civil, não sei o quê. Então, ele fez aquele percurso todo, esperou as conciliações promovidas pelo Tancredo para entrar. E em vários momentos, e depois mesmo, porque o golpe não foi, na verdade, o golpe não foi só militar, ele foi parlamentar também, porque o Jango ainda não tinha saído de Brasília quando o Congresso o Auro Moura Andrade, declarou a presidência vaga. Enfim, agora, eu não sei se eu falei muito sobre o de hoje, a nossa... Mas esse contexto histórico é fundamental, né? Para a gente poder, inclusive, comparar com essa situação que está vivendo hoje. Uma das primeiras coisas que você falou foi de que você acha que os militares não entrariam numa aventura, né?
Isso. E por que você acha isso exatamente, né? O que talvez... Porque eles estão até, enfim, o último fio de cabelo que me falta no governo, né? Todos eles participando do governo, em 6 mil cargos aboletados, não sei quantos ministros, tiveram um monte de benefícios. Por que você acredita que para eles não é interessante apostar nesse governo? Por causa do Bolsonaro em particular ou por que outra razão? Eu não acho que seja por legalismo. Eu acho que, por exemplo, na verdade, os que estão no governo, tem muita gente no governo, a gente não sabe todas as patentes, tem muito pessoal da reserva, então não dá para comparar com os que são da ativa. Eu, por exemplo, não sei qual é o contingente da reserva, da ativa, para poder calcular tamanhos. Mas principalmente porque está claro que o Bolsonaro não é uma pessoa confiável. Eu não sei se você viu um coronel que fez mestrado na AENSE, eu acho. O Marcelo Pimentel, ele conversou aqui comigo. Marcelo Pimentel, isso. Ele conversou comigo aqui. Eu acho que eu vi, ele foi aí com você, então, enfim. Ele acha o contrário, que os militares que o Bolsonaro é um joguete, um instrumento dos militares. Eu achei muito, ele argumenta muito bem, ele fala tudo muito bem, mas eu achei muito pouco fundamentada. Não achei meio conspiratório, mas de qualquer maneira, eu acho que é o contrário. Quer dizer, não é que seja o contrário. É nessa questão que eu acho que é mais uma derrota do Bolsonaro com essa tentativa de... Pessoas chamam de tentativa de golpe. Eu não acho que seja. Não é porque eu acho que ele não pode organizar um golpe. Eu não acho que ele é uma pessoa louca, insana. Eu acho que eles têm uma estratégia para as coisas que interessam a ele, tanto seus valores quanto sua família. Tem, e ele sabe fazer isso. E nessa, ele tentou fazer mais uma demonstração de força. Eu acho que ele quer fazer... A minha opinião, Cláudia, eu acho que ele quer ir fazendo essas demonstrações, causando estabilidade até a hora da eleição, e aí ele vai sair de vítima, que foi o que aconteceu com o Jânio Quadros. Depois ficou muito claro que o Jânio renunciou porque ele esperava voltar nos braços do povo, como eu acho, do povo. Como eu acho que o Bolsonaro, ele é um cara que tem certas ambições, ele se acha mito, e isso é uma coisa pessoal dele, não é política, não. Eu assim, acho que ele é um cara muito ressentido, até numa entrevista falei que eu achava que no início do governo, que ele ficava querendo fazer tudo, que ele ficava ruminando lá no Congresso que ele não podia fazer, esse negócio de tirar cadeirinha de carro, velocidade, radar, essas coisas. Porque ele sempre foi também um deputado muito marginal, né? Marginal. Desimportante. Marginal. Eu não quero falar isso porque, óbvio, que corrupção todas são. Eu falei, eles têm corrupção de ladrão de galinha. Mas a rachadinha é isso, né? Não quer dizer que seja tão pouco dinheiro para alguém. Não, mas se você pensar em termos da grande corrupção, dos grandes esquemas de corrupção, é uma merreca, né? É coisa de pé de chinelo. Eles são, é verdade, eles são assim. Mas ele tem essa ambição desproporcional ao que ele é um cara muito ignorante, né? E muito violento. Então, eu não vejo que ele queira... Eu acho que ele tem uma estratégia para melar as eleições. Eu não sei até que ponto ele quer dar um golpe hoje para assumir o governo e organizar um governo. Eu não vejo capacidade dele para fazer isso. E ele parece não ter plano, né? Organizar o governo para fazer o quê? Para fazer o quê? Não, mas é isso. Ele é um cara que não tem uma visão das coisas. Enfim, totalmente despreparado para ser um presidente da República e para ser até um pequeno ditador. Nem para isso eu acho que ele serve. Então,
Ele sabe que vai perder, não tem muito que perder, vai continuando, e por isso que eu acho que hoje a gente não pode mais compactuar com isso, porque está fazendo muito mal para o Brasil. Nós, assim, analistas e políticos, temos que pensar nas consequências e de fato, pressionar. Eu vi uma entrevista do Kassab que ele diz o seguinte: ficar 16 meses com esse homem é muito complicado, né? Porque ele causa confusão o tempo inteiro, né? E digamos, e a coisa foi piorando, né? Quanto mais. Então a gente vive uma situação meio dilemática, né? Por um lado, talvez esteja muito perto da eleição para o impeachment, mas por outro, está muito longe do fim do mandato para conviver com esse presidente. Conviver com ele. É uma situação muito difícil. E mais, né? Se o plano dele for realmente melar a eleição de 2022, é melhor que ele não concorra em 2022. Mas para isso, o impeachment seria o caminho melhor, porque uma cassação da chapa pelo TSE, primeiro joga tudo de novo no colo do judiciário, né? Ou seja, você tem de novo o judiciário, digamos, interferindo demais. Vamos falar que é tapetão, que ele foi retirado na base da mão grande, né, com artimanha jurídica. Não que ele também não tenha sido beneficiado por algo que possa também ser lido assim. Basta pensar em quem não concorreu em 2018. Mas até aí a narrativa ele vai fazer, caso seja eliminado, enquanto que o impeachment, de qualquer forma, é uma votação no Congresso, né? É uma decisão de fato política e não apenas no âmbito judicial, né? Judicial. E na verdade, mas o judiciário tomou ações que tiveram consequências políticas sérias, né, antes das eleições, naquele período entre 14 e 18, 16, 18 por aí, não, 14 mesmo, que nos levou a essa situação. Isso é um paradoxo, entendeu? Hoje, a gente está vendo o judiciário reagir, mas reagir, para mim, muito mais retoricamente do que comportamentalmente, chegar a falar. Pensar talvez, exceto o próprio Alexandre de Moraes, né? Não, exceto ele próprio. Mas mesmo assim, quando eu achava que ele estava andando depressa lá no ano passado, aquele negócio lá da interferência na Polícia Federal acabou, saiu da pauta. Agora, fake news, aí vai saindo. Uma coisa entra, depois sai da pauta e não tem a consequência que a gente espera que tenha. Quando eu digo ação, é nesse sentido. Tem que ir com uma coisa até o fim. Ou não teve interferência, ou teve, e isso vai ser considerado. E é um crime. E é um crime. Né? É um crime grave. Por exemplo, o Fux falou, ele cometeu um crime de responsabilidade. Eu não sei tecnicamente, mas o Supremo já agiu ex officio. Se ele pode enviar para a Procuradoria da República a abertura de um... Porque se ele está reconhecendo que é um crime de responsabilidade... É que aí cabe ao Congresso, né? Se é crime de responsabilidade, não pode ser julgado no âmbito do Supremo, né? Tanto que o próprio Fux avisou que teria que ser uma decisão do Congresso. É verdade. Não, eu estou falando... Eu pensei na... Agora, outros crimes, com certeza, né? Os crimes comuns. Não, os crimes comuns, sim. Inclusive, mas mesmo de desobediência, né? Um crime de desobediência à lei é também crime de responsabilidade. Mas se ele efetivamente desobedecer, não sei se também não se configura isso como um crime comum. Afinal de contas, para qualquer pessoa, desobedecer à justiça é um crime comum. Se você desobedecer a um soldado, você pode ser preso. Não pode. Exato. Como é que fala? Desacatar? Desacata a autoridade. Desacatar uma decisão, é desacatar a autoridade. Né? E aí é um crime de desobediência. É muito sério isso. Mas aí ele só falou que não vai obedecer. Tá vendo? Ele joga com as coisas, ele tem coragem de falar aquela mentira para o Brasil inteiro, de que ele vai falar com o Conselho da República, não sabe nem o que é o Conselho da República. Enfim, muito difícil a situação que a gente está vivendo. Eu não acho que a gente possa fazer um prognóstico muito certo, não, entendeu?
Vai ser mais fácil fazer esse prognóstico depois, né? Sim, esse aí vai ser. Não, mas a gente tem que arriscar um pouquinho, né, Cláudio? Não, sem dúvida nenhuma. Até para a gente saber onde a gente está entrando, né? Está entrando, Exato. Agora, que ele está tornando difícil, e que as diversas reações estão tornando difíceis, mas, por exemplo, para mim, uma coisa é um rumo certo. É pressionar os partidos, pressionar o Congresso. E é para isso que eu estou torcendo. E esses partidos, de fato, sigam nessa via de discutir o processo de impeachment. Eu acho que quem pode pressionar muito, não sei se tem interesse em fazer isso, são os governadores do estado, né? Que até agora, que foram muito atacados pelo Bolsonaro, mas até o Dória disse recentemente que o Bolsonaro precisa ser impedido. Eu fico pensando, se houvesse um pedido de impeachment com governadores como signatários, governadores de vários partidos, isso teria um peso muito diferente do que tem os outros pedidos de impeachment, né? E aí você tem real pressão, inclusive porque na eleição de 2022, a arena estadual em que o governador é um ator importante pesa para os deputados. Eles estão fazendo esse cálculo. Eu acho que teria que talvez coordenar com os governadores, né, com os partidos, diferentes partidos. Mesmo assim, porque nesse caso você consegue diferentes partidos, ações de diferentes partidos e com o papel do governo. Enfim, o caminho é esse, a gente está nisso, não tem como. E as pessoas às vezes falam, o único ator que está assim, meio que o judiciário está fazendo o que precisa fazer, é o Congresso que não faz. Assim, o Congresso ele está fazendo o papel dele. Ele pode estar errado, você pode dizer que ele está comprando do Centrão, mas ele tem aí uma relação. O Congresso não vai fazer impeachment, não vai tomar a ação que ele pode fazer se ele apoia. Então, não é uma questão institucional, é uma questão muito mais de coincidência, de interesses, né? De interesses, porque enquanto ele estiver satisfazendo os interesses do Congresso, ele tem ali uma parte de opinião que é parecida, tanto do ponto de vista de valores, do ponto de vista econômico, ele tem diferentes grupos, né? E os somente interessados em dinheiro para a eleição. Mas daqui a pouco esses daí vão cair fora. Porque se começa a ficar muito caro também ficar ao lado dele, né? Ele vai se tornando tóxico. Para esses aí que só tem esse cálculo, não vale a pena permanecer ao lado dele, porque aí, digamos, o ganho não compensa o custo, né? Não compensa o custo, E também eu tenho essa opinião de que esse orçamento vai minguar. Essa fatia que o Centrão está conseguindo do orçamento, eu acho que ela não vai se concretizar. Pela situação econômica, você quer dizer? Porque o presidente manda a lei orçamentária, né? Mas as contas mesmo vão ser feitas depois. Porque por meio de emenda. Enfim, esse pessoal do Temer para cá, o Congresso piorou demais. Sim. Quer dizer, o Congresso já estava ficando mais conservador desde 2010. Da Dilma já 14 aprofundou. E aí, dali para cá, só piorou no sentido do fisiologismo e do conservadorismo, os dois lados. E, consequentemente, uma certa falta, não pelo conservadorismo desse ponto de vista, mas pelo fisiologismo, uma falta de capacidade de formulação, né? Com certeza. Mas eu ainda acho que está conseguindo barrar algumas coisas loucas desse governo. E aí o Senado está fazendo um papel mais importante, né? Agora, a Câmara vamos ter que esperar ver como é que vai sair. Tá ótimo. Angelina, muito obrigado pela conversa. Acho que foi, enfim,
A gente ainda não sabe, né? Como eu brinquei com você, né? O prognóstico a gente deixa para fazer depois que as coisas acontecerem, que fica mais fácil. Mas acho que a gente já está um pouco mais orientado, né? No meio desse tiroteio. Eu te passo a palavra aí para você fazer a sua amarração final, por favor. Eu acho que por essa nossa conclusão não tem muita amarração. Os fios estão soltos a gente ainda, vai ter, os fios estão muito soltos, mas eu acho que talvez a gente possa só torcer para ver se a gente consegue uma saída um pouco melhor, um pouco mais promissora do que a gente está vendo, que não é nada muito bom não, por enquanto. Tá muito. E eu também te agradeço muito, foi um prazer conversar com você, viu, Cláudio? Tá ótimo, eu que te agradeço, Argelina. Bem, então, com essas palavras finais, Argelina, eu vou fechando por aqui. Quero, como sempre faço, agradecer a quem assiste no canal do YouTube, a quem ouve nos podcasts, lembrando mais uma vez que agora tem um blog do Fora da Política Não Há Salvação no site da Carta Capital. Toda semana pelo menos um texto aparece por lá. E dito tudo isso, eu me despeço. Até a próxima. Fora da Política
não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.